debates e muita política. Curta, compartilhe e ative o sininho para receber as novidades. TVPT, em sintonia com o Brasil, em sintonia com você. Olá, pessoal. Boa noite para vocês. Estamos falando aqui diretamente de Brasília e você está na TVPT, na TV do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Acompanhe a nossa programação. E hoje nós vamos ter um programa bem especial. Nós vamos falar sobre o super pedido de impeachment, que entramos hoje na Câmara dos Deputados, num grande evento lá no Salão Negro do Congresso Nacional. Muito importante esse momento para a história. Nós começamos aqui uma ascensão da luta contra Bolsonaro, que vai tirá-lo da cadeira da presidência da República. Não tenho dúvidas disso. E para debater com a gente hoje sobre o super pedido de impeachment, nós vamos ter aqui a doutora Tânia Maria de Oliveira. A doutora Tânia é da BJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, e foi uma das responsáveis, junto com o doutor Mauro Menezes, para organizar e coordenou a elaboração dessa peça do super pedido de impeachment, que leu as mais de 120 peças que já estão tramitando lá na Câmara e elaboraram uma só, com mais de 20 crimes, bem relacionadinhos, explicadinhos, mostrando que cada um corresponde na lei penal e também na lei do impeachment. Depois da doutora Tânia, nós vamos conversar com o nosso líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados, deputado Elvino Bongás, do Rio Grande do Sul. E, na sequência, trazer o nosso senador Humberto Costa para falar também da CPI do Covid. Aliás, a CPI da Covid tem sido fundamental para a gente fazer a mobilização pelo impeachment de Bolsonaro. E foi responsável pela gente colocar o último crime de Bolsonaro, 2 últimos crimes de Bolsonaro nessa grande peça. Então vamos falar um pouquinho. Queria pedir, Tânia, boa noite para você. Em primeiro lugar, parabéns para você, para a BJD, também para todo o corpo jurídico, os advogados, os juristas que participaram da elaboração dessa peça, junto com o Grupo Prerrogativas. Vocês tiveram aí a paciência, a dedicação de costurar, né, todos os outros pedidos para fazer um só, e dentro de uma grande costura política que reuniu partidos da oposição, que são de esquerda, centro-esquerda, de direita, centro-direita, de centro, entidades, movimentos sociais, a sociedade civil organizada, artistas, personalidades, pessoas físicas, todas com um único objetivo, mesmo com divergências de linha política, mas com um único objetivo: tirar Bolsonaro da presidência. Porque com Bolsonaro não dá para continuar. Ele é a encarnação da crise. Enquanto ele estiver sentado naquela cadeira, nós não teremos saída para o Brasil. Já são mais de 516 mil mortes, muitas das quais poderiam ter sido evitadas, e não foram. E, aliás, esse atentado à vida e também contra a saúde pública é um dos crimes que estão lá relacionados na peça. Então, Tânia, eu queria que você falasse um pouquinho para nós, aí para a nossa TV do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, para a nossa militância, para quem está acompanhando a gente aqui, como que foi a elaboração dessa peça e quais são os principais crimes, né? Ou falar de todos que vocês relacionaram aí e da importância que isso tem para pressionar a Câmara e o Arthur Lira, para ver se, enfim, ele abre o processo de impeachment contra Bolsonaro. Vamos lá, Tânia. Boa noite, presidenta Gleisi, boa noite a todos que nos acompanham aqui na TVPT. Eu queria começar parabenizando, acho que a primeira coisa que a gente precisa reconhecer é, inclusive, a liderança da presidenta Gleisi aqui presente, né, a construção desse coletivo, né, que se formou para a criação de uma peça que foi abraçada e é chamada como super pedido de impeachment. Na verdade, o super pedido de impeachment, ele reúne todos os crimes cometidos pelo Jair Bolsonaro desde o ano de 2019, quando ele toma posse na presidência da República, e já começa, desde março de 2019, a praticar diversos crimes, né, contra as instituições, contra o próprio regime republicano, quando ele fazia chamamento para a comemoração do golpe militar, quando ele se comportava de forma a estimular
as manifestações de rua que claramente eram contrárias ao funcionamento das instituições, que pediam o fechamento do Congresso Nacional, o fechamento do Supremo Tribunal Federal, crimes contra o próprio funcionamento das instituições e crimes que, em maioria, nos pedidos de impeachment, também são relacionados a partir do momento do início da pandemia da Covid-19. E aí nós temos uma série de crimes de ordem sanitária, né, crimes contra a saúde pública, que são de diversas ordens, né? Existem desde crimes contra a própria instituição e funcionamento da federação, quando ele tenta se impor diante dos outros entes federados, aí prefeitos e governadores, na gestão da pandemia, ou tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal em relação a isso, inclusive reconhecendo a autonomia dos entes federados, quando eles adota diversos procedimentos para a utilização de medicamentos ineficazes e adota propagandas para divulgação desses produtos, né, o chamado kit Covid, quando ele age diuturnamente ou melhor, deixa de agir, né, e no sentido de homicídio também existem previsão de crimes nesse sentido, de omissão para conter a disseminação do vírus, né? Nesse caso, a gente está falando aí das recusas nas compras de vacina, a gente está falando de deixar de fazer lockdown e isolamento e medidas de isolamento social. Então, existe uma série de crimes relacionados ao processo da pandemia, os crimes, ditos crimes Então, na verdade, o que fizemos ali na construção da peça do super pedido de impeachment foi listar e desenvolver, a partir das peças já apresentadas, o que foram todos os crimes cometidos pelo Jair Bolsonaro nesse tempo todo que ele está na presidência da República. E o último crime, então, é essa revelação que apareceu a partir da CPI da Covid, que é o crime de prevaricação e o crime de denunciação caluniosa. O crime de prevaricação, muito óbvio, né, que ele deixou de fazer a devida investigação, sabendo da ocorrência de um crime sob a sua administração. E o crime de denunciação caluniosa é mandar investigar exatamente o servidor público que denunciou, né, e avisou da ocorrência desses crimes. Então, assim, a peça, ela faz a organização dos diversos crimes, mas sempre respeitando a forma como ela já foi colocada, a forma como eles já foram descritos e colocados nas peças que nos antecederam. O mais importante dessa reunião dos tipos penais aí em que o Bolsonaro está enquadrado, eu acho que pensar mesmo a vontade política que estão por trás dessa peça, né? Muito mais do que a fundamentação jurídica que utilizamos, porque a união aí dos diversos segmentos sociais que abarcou direita, centro, esquerda, que as entidades, os movimentos, que podem efetivamente fazer uma pressão para a aceitação desse impeachment, desse pedido de impeachment, que depende aí do presidente da Câmara dos Deputados, porque já me perguntaram isso algumas vezes, se nós fizemos um pedido de impeachment porque faltou fundamentação nos pedidos que o antecederam. Não é verdade, não é real. Todos os pedidos que já estavam lá, ou quase todos que já estavam lá, possuem a devida fundamentação jurídica e a adequada fundamentação jurídica e a demonstração cabal do cometimento de crime capitulado na Lei 1079, que é a lei do impeachment. O que o pedido faz agora como eu já disse, a reunião de todos esses tipos penais e dando a eles uma fundamentação, talvez a partir de fatos novos e também de questões que a gente entendeu que deveria aprofundar.
Legal, Tânia. Eu acho que esse esforço político, né, da unidade mesmo e do reforço a essa peça é que é o importante. Mas depois a gente fala um pouquinho mais dos crimes. Eu quero aqui cumprimentar nosso líder Bongás. Oi, Bongás, boa noite. Bom tê-lo aqui. Sei que você está no aeroporto. Boa noite. Indo viajar. Sim. Logo você Eu só embarca. queria ver. Diga. Eu só queria ver se vocês estão ouvindo bem. Estamos te ouvindo muito bem e também Vocês te estão vendo ouvindo muito bem? bem. Estamos. Ai, que ótimo. Estamos te ouvindo e vendo que bom, bem. então, Gleisi. Primeiro aí, dizer então. do orgulho, da satisfação, Gleisi, de você, nossa presidenta, que está nos coordenando. É muito importante isso, esse esforço todo junto. E também, tanto a Tânia, a doutora Tânia, que fez a fala agora, eu acho assim, já tinha muitos crimes. Crimes é que não faltam. E eles são de todas essas ordens ampliadas, né, que a doutora Tânia falou. Só que nesses últimos dias, o que está acontecendo? A gente passa a ter esperança de ter o impeachment, um processo mais avançado. Porque o povo começou a se manifestar. E eu acho que nós temos que dedicar esse programa de hoje para a convocação e mobilização da comunidade brasileira, de todas as nossas lideranças para o próximo sábado. Eu acho que hoje foi uma demonstração de que as entidades, tanto dos nossos partidos de esquerda, lideranças da base do Bolsonaro, esse detalhe, esse aspecto não é um detalhe, isso que eu quero dizer. Nós temos parlamentares que estavam na base do Bolsonaro e que podem, de certa forma, encorajar outras pessoas que também estavam com o Bolsonaro a abandonarem esse barco furado. Este é um barco furado. O que aconteceu nos últimos dias é a demonstração do escândalo desse governo. O tema que já foi referido aqui, Gleisi, de sexta-feira da CPI, eu acompanhei todo o tempo a CPI, o trabalho exemplar também dos nossos senadores, tanto do senador Humberto como do senador Rogério, e dos demais senadores do G7, é muito importante. E o que o deputado Miranda disse, olhem só, ele disse, teve um escândalo, o irmão dele não assinou essa maracutaia, não concordou como servidor público federal que ele é concursado, não concordou com a maracutaia de superfaturar a vacina indiana. Aí ele foi pressionado. Ele foi com o irmão dele, que é deputado, bolsonarista, e foram no Bolsonaro. Aí o Bolsonaro disse, isso deve ser coisa do Ricardo Barros. Olha, se o Bolsonaro, naquele momento, disse, isso deve ser coisa do Ricardo Barros, meu líder na Câmara, ele é o líder dele na Câmara, significa que ele sabia, significa que ele não fez nada, significa que ele deixou as coisas acontecerem. Então, será que ele participa desse processo? Agora, nós mal e mal tínhamos falado da vacina indiana, começamos a falar dos outros 5,2 bilhões, que era outra fraude com a vacina chinesa. Nem conseguimos falar, nem calcular os dois valores, que já dá quase 7 bilhões. Entrou outra denúncia de propina. Para cada dose de vacina comprada, $1 de propina. Gente, isso é um escândalo, isso é uma roubalheira que esse governo está fazendo. Então eu acho que o nosso ato de hoje já teve gente. Um tempo atrás, os nossos protocolos, dos mais de 120 pedidos, praticamente não tinha pessoas. Hoje já tinha lideranças, representação muito importante. Agora terminou o ato, há pouco eu participei, vocês todos participaram do ato, digamos, nas bandeiras, né, na frente, no Congresso Nacional. E no sábado terá movimento. Então eu acho que vai dar um caldo popular, as pessoas vão querer saber, compreender melhor o que está em curso, e eu tenho esperança que a gente vai conseguir, neste momento, e é o que nós precisamos, a nação brasileira, a democracia brasileira precisa interditar e impedir que outros desmandos aconteçam em votações no Congresso Nacional. Então a palavra de ordem é uma só, é vacina no braço, comida no prato, renda, emprego, fora Bolsonaro e Arthur Lira abra o processo de impeachment.
Tudo bem, Bongás. Quero parabenizar você e toda a nossa bancada, viu? Que foi aguerrida, você na condução aí das articulações. Muito obrigada, foi fundamental para que a gente pudesse chegar a essa unidade política. Agradecer também a liderança da oposição, que destacou a deputada Fernanda Melchiona para nos ajudar a organizar, e todos aqueles que estiveram juntos nesse processo, porque isso é que vai dar força, né? Nós temos crime de sobra, concretude nos crimes. Só falta agora, que são de responsabilidade, só falta agora ter a responsabilidade política de abrir o processo. Ou seja, o Arthur Lira realmente levar para o plenário da Câmara e partilhar com o conjunto dos deputados a responsabilidade. Porque senão a responsabilidade de não abrir o processo contra um presidente criminoso vai ficar exclusivamente com ele. E se ele não abre um processo que está claro, ele vai ser criminoso também. E isso vai manchar a história da Câmara dos Deputados, eu não tenho dúvida. Porque o que você está falando e a Tânia falou dos crimes estão muito evidentes. E entra na pauta do Bolsonaro, além da morte das pessoas, né? Porque ele deu condições para isso, aliás, atuou para isso. Foi sem máscara em evento, falou contra a máscara, falou que era gripezinha, não providenciou vacina, todos crimes contra a saúde pública e a indução das pessoas a tentarem a própria vida. Ele fez isso. Além disso, agora entra outros crimes na pauta, crimes de corrupção. Logo ele, Bolsonaro, que sempre bateu no peito dizendo que o governo dele não tinha problema. Mas se ele não denuncia o que um servidor da saúde leva para ele, dizendo que teve desvios e esquema na compra de vacina, e protege o seu líder, é porque tem interesse pessoal ou político. Portanto, ele está junto ali na feitura do crime, né? Então, acho que isso é muito grave, é muito sério. Eu vi que os bolsonaristas hoje estavam atordoados com isso, porque não conseguem se defender, dizer que o governo é limpinho, que o governo é correto, porque não é. E esse negócio também de levar propina por unidade de vacina de $1, com certeza vai bater no Planalto, porque esse cara que estava lá, que ele demitiu hoje, estava desde o início do governo. Foi indicado pelo Partido Democratas, que é o partido do Mandetta, foi mantido pelo pessoal lá e já serviu no Paraná, né, no governo da mulher do Ricardo Barros. Então é óbvio, se ele conhece e disse isso é coisa do meu líder de governo, ele sabia o que estava acontecendo. Então prevaricou. Essa é a grande verdade que o Bolsonaro fez. E é esse o nosso papel. E você fala muito bem, nós temos que mobilizar para dia 3 de julho o povo estar na rua. É com articulação política e com mobilização que nós vamos conseguir tirar Bolsonaro. E temos que tirar, porque não tem como ir para frente. Eu não sei como é que está teu horário aí, Bongás, se você está embarcando já, ou a gente pode falar um pouquinho antes com a Tânia e voltar para você, mas se você tiver, você já fala aí finalmente e a gente entende a sua corrida. Isso. Pode falar. Gleisi, eu agradeço essa compreensão, mas eu fiz uma pequena síntese dos 7 versões, as 7 versões que eles apresentaram desde que saiu a fala do Miranda na sexta-feira. É muito louco, porque nenhuma para em pé. A primeira foi a seguinte: não, nós não compramos a vacina. Lembrem, não compramos a vacina. Aí o pessoal mostrou os documentos, o contrato, mostrou o empenho, mostrou todo o processo da compra da vacina. Então a primeira tese deles caiu por terra. Compraram, a vacina não veio, mas eles fizeram todo o processo de compra. A segunda versão que eles apresentaram foi inverter os fatos. Qual é que foi a inversão? O Onyx reuniu com o Elcio e deram uma coletiva à imprensa, na sexta-feira ainda, dizendo que iam investigar o denunciante. Mas o denunciante, o Miranda, apresentou uma denúncia. Você já foi chefe da Casa Civil, Gleisi? Você já integrou o governo? O que tem que ser feito quando alguém apresenta uma denúncia? Abrir um processo para investigar a denúncia. Claro. Apurar, exatamente. O que eles fizeram? Foi a segunda versão. Eles iam investigar e acusar o denunciante e deixar a denúncia, né, fora. Terceira versão, que havia erros formais no contrato. Gente, esses erros formais, a empresa foi denunciada, eles durante meses tinham esse contrato trabalhado,
nunca fizeram nada, então não era erro formal. Não vamos se enganar, não vamos aceitar essa versão. A quarta versão, aí já entra o tema sério. A prevaricação que vocês falaram. O Bolsonaro disse que levaria a Polícia Federal. Então ele agiria. Quando foram olhar na Polícia Federal, o Bolsonaro não fez nada. Essa foi a quarta versão. Aí, para ele não prevaricar, eles inventaram a quinta versão. Qual é que era a quinta versão? Que ele teria chamado o Pazuello, que já estava de saída, ele estava em poucas horas, isso era 20 de março, ele saiu, era sábado, ele saiu na terça-feira. Ele teria falado para o Pazuello, para o militar Pazuello, levar adiante essa denúncia. Também não parou em pé. Por quê? Porque o Pazuello, ministro, não fez nada. Também prevaricou, então. Aí vem a outra versão, que o Pazuello teria dito para o Elcio fazer alguma coisa. Só que o Elcio também não fez. E o Elcio, quando ele fez a coletiva junto com o Onyx Lorenzoni, ele disse que não havia nenhuma irregularidade no contrato. Então, na verdade, ele também não fez nada. Então, também não parou em pé. Daí, a última versão é que o Bolsonaro disse, como é que é? Eu não tenho como controlar tudo que acontece nos ministérios. Ou seja, ele admitiu que aconteceu. Mas é a outra versão que ele colocou. E a oitava versão é uma espécie de confissão. Porque eles, na verdade, suspenderam o contrato. Ora, se eles tinham tanta segurança, Gleisi e Tânia, de que o contrato estava correto, por que eles suspenderam? Suspenderam porque tinha problema. Então, eu fiz uma lista aqui, já são 8 versões, eu acho, né? Nenhuma delas parou em pé, porque esse é um desespero. Eu queria concluir, dizer o seguinte, o governo está desesperado. Está desesperado, porque os fatos de roubalheira, de ladruagem, estão acontecendo em tudo que é lugar. Propina, $1 em cima de cada vacina, quando tem 500 mil pessoas mortas nesse país, tem a dó, né? Tem a dó. Então eu acho que o governo está totalmente envolvido, não só no genocídio, agora também em corrupção, e isso reforça mais uma vez o acerto na nossa política de hoje de apresentar esse super pedido de impeachment, continuar com mobilizações sociais e buscar, querer apurar absolutamente tudo que tem que ser apurado. Obrigado pela compreensão, vou ter que embarcar daqui a pouco, mas é sempre uma honra poder estar nesse partido que traz esperança para o povo brasileiro, que está apresentando o nome do Lula novamente como uma grande figura estadista para fazer um debate em defesa do Brasil, do povo brasileiro, no momento em que nós tínhamos um plano nacional de imunização para não ter tanta gente morrendo como está morrendo hoje e que infelizmente foi abandonado. Um grande abraço, sigamos firmes, boas mobilizações e impeachment pela democracia e para o bem do povo brasileiro. Muito obrigado. Obrigada, viu, Bongás? Boa viagem aí para você. Semana que vem a gente está junto e com certeza sábado nas ruas, né? Você lá no Rio Grande, nós nos lugares que a gente vive e milita. Vamos estar junto. Valeu, viu? Parabéns aí pela atuação. E, gente, nós estamos recebendo aqui, Tânia, o nosso senador Humberto Costa, que é a nossa liderança que está lá na CPI da Covid no Senado. E está fazendo um enfrentamento ótimo lá, colocando os caras nas cordas. Nós estávamos falando aqui, Humberto, do pedido de super impeachment. E os últimos crimes que nós adendamos no pedido de super impeachment, né, que foi a prevaricação do Bolsonaro e denunciação caluniosa, foi exatamente proveniente da investigação da CPI, daquele depoimento dado pelo deputado, né, falando sobre a denúncia que o irmão dele, que é servidor da saúde, fez ao Bolsonaro, e o Bolsonaro não tomou nenhuma providência. Então, a CPI tem sido fundamental para reforçar os crimes que já estavam relatados nos diversos pedidos de impeachment e que compõem o super pedido agora, e fundamental para colocar esses 2 últimos crimes, né, que leva Bolsonaro também a cometer crime na área de corrupção, né, contra o interesse público, dinheiro público, enfim, não tomar as providências que deveria tomar quando conheceu de um crime, de um ilícito, de um mal feito no seu governo. E sei que a CPI foi quente hoje de novo,
Então, acho que vocês vão dar mais elementos para adendar e subsidiar o superpedido. Porque ontem nós conversávamos com a Tânia, com o Dr. Mauro Menezes, sobre essa questão da cobrança de $1 por unidade de vacina, né, que foi comprada. Óbvio que nós não tínhamos os elementos ainda para tipificar o crime de responsabilidade de Bolsonaro, mas colocamos na peça para investigar. E a investigação vocês vão fazer. Eu não tenho dúvidas que isso vai chegar ao crime de responsabilidade, porque envolve as mesmas figuras, né? Ou seja, a mesma figura que já foi envolvida aí nos primeiros crimes que a gente colocou na peça sobre corrupção, que é o líder do governo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para nós aí como que foi o dia de hoje, como que foi esse depoimento também do deputado e sobre a denúncia que o irmão dele fez. Boa noite, Humberto. Bem, boa noite, Gleice. Boa noite, Tânia. Uma alegria poder estar com vocês aqui. Quero dizer que eu tive presente hoje à tarde lá no pedido, no super pedido de impeachment. Mas vocês não tenham me visto, porque estava uma aglomeração tão grande ali que eu disse, deixa eu ficar um pouquinho distante. Mas eu acho que foi uma construção espetacular essa que vocês conseguiram fazer, de reunir do PT a grupos que foram bolsonaristas até um passado recente, inclusive dar uma demonstração de como o PT é um partido amplo, né? Porque hoje, a rigor, tem muita gente, inclusive, pensando assim, olha, o impeachment não ajuda o PT, ajuda essa centro-direita e tal. E se nós fôssemos pensar assim, nós estaríamos abrindo mão de pensar no Brasil. Porque mais 1 ano e meio desse governo destruindo um projeto de país, destruindo tudo que foi construído durante décadas, né, pode nos levar a um retrocesso civilizatório gigantesco. Então, mais até do que pensando no futuro do PT, na eleição de 2022, nós estamos pensando no Brasil. E eu sei que você, como presidente do PT, e o nosso partido como um todo, teve um papel importantíssimo nessa articulação, e eu acho que essa é uma articulação que tem tudo para dar certo, porque a pressão está aumentando, né? Nós tivemos esses fatos que aconteceram aí na CPI, mas eu acho que a resposta que os movimentos sociais estão dando de antecipar, inclusive, os eventos de rua que estavam marcados para o final de julho, é uma coisa importante. É lógico que vocês sabem que a gente estando lá na CPI e a posição que nós temos assumido extremamente crítica a essa postura homicida do Bolsonaro de viver fazendo aglomeração, gera uma certa dificuldade para a gente estar presente fisicamente. Mas em espírito e em apoio político, podem ter certeza que todos nós estamos torcendo para que esse movimento tome força, porque eu acredito que da maneira como as coisas estão acontecendo, o tanto de coisas que vem chegando, de informações, de denúncias, eu não creio que o Bolsonaro vá conseguir ter uma vida fácil. Ou ele cai, ou ele vai chegar lá no ano que vem muito baleado, na minha opinião, não é? Porque havia uma espécie de uma mitificação de que o bolsonarismo não estava sendo capaz de resolver os problemas do Brasil no campo econômico, no campo social, não é? Mas que era um governo, o bolsonarismo tinha um governo que não tinha corrupção. E nisso muita gente ainda acreditava. Então nós conseguimos abalar, bater nesse símbolo que eles tentavam vender, é uma coisa muito importante. É lógico que a CPI como um todo, ela está cumprindo um papel importante. Eu creio que nós conseguimos mostrar que esse é um governo indiferente ao sofrimento do povo, que conduziu o enfrentamento à pandemia de uma maneira desastrosa, que foi omisso na questão de garantir
leitos hospitalares para todos e garantir testes para todos e garantir proteção aos nossos trabalhadores da saúde e de agora garantir as vacinas para a nossa população. Creio que a população hoje, inclusive, já começa a entender que a postura do governo se deveu a uma estratégia, a estratégia de enfrentar essa pandemia da Covid com uma visão de que o melhor caminho para superar o problema era que a maioria da população, num espaço de tempo curto, se contaminasse intensamente. E o preço disso são essas 500 mil mortes. Então, nós temos que dizer que tudo isso que aconteceu foi intencional, foi deliberado pelo próprio Bolsonaro, que não queria, inclusive, também gastar dinheiro, furar o teto, gastar com as necessidades do país e as necessidades em particular. Eu acho que nós conseguimos já cravar um pouco essa visão, não é? O povo já fala claramente que muita gente morreu porque não tinha vacina. E quando a gente vai olhando outros países, como já estão depois da vacinação, e até o próprio Brasil, que mesmo com pouca gente vacinada, a gente já começa a ver alguns efeitos, especialmente em algumas faixas etárias, não é? Nós vemos e constatamos o quanto o governo foi omisso e indiferente. Mas a gente chegar agora, nesse ponto, podendo dizer que, além de tudo isso que aconteceu, o governo tentou cometer atos de corrupção, utilizando-se dos efeitos da pandemia e das vacinas, por exemplo, é uma coisa extremamente grave, não é? E o importante também é a gente dizer que não somos nós que estamos dizendo, é um político que é bolsonarista, que se elegeu na mesma onda da eleição de Bolsonaro, que quando esteve conosco a primeira vez, defendeu com todos os argumentos de que Bolsonaro não era culpado, que os culpados eram outros e tal, e que, por outro lado, tinha um irmão que, bom, não quero fazer comparações, mas aparentemente é uma pessoa que tem um outro perfil diferente, que é um servidor público concursado, e isso fez uma diferença gigantesca para ele assumir essa denúncia, porque ele tem estabilidade e o governo agora quer acabar, desculpe, com essa prerrogativa do serviço público. Até nisso esse processo foi importante. E o que nós sabemos hoje é que esse deputado, ele, não vou entrar nas razões, não sei, é muito difícil de saber, não sei se ele estava querendo melhorar a imagem dele, que foi muito combalida por conta de algumas denúncias que fizeram sobre ele, não sei se de alguma forma ele estava insatisfeito com o tipo de tratamento que o governo estava dando a ele, mas o fato é que ele assumiu essa denúncia, são coisas consistentes, e a maior prova da consistência é que até hoje, Bolsonaro, que hoje nos chamou, os 7 integrantes da CPI, que são oposição, de bandidos, ainda não teve coragem de dizer uma palavra sobre o Luiz Miranda. Por quê? Porque ele sabe o que ele ouviu e ele sabe o que ele falou. Ele sabe que ele disse que ia apurar e não apurou nada, porque ele sabe que contou, de fato, como o esquema funcionava e atribuiu ao líder do governo. E, portanto, ele agora não sabe se foi gravado ou não. Vocês acham que alguém como o Bolsonaro, se ele tivesse certeza que não tinha sido gravado, ou se ele não tivesse falado demais, ele estaria quietinho em relação a essa denúncia? É óbvio que não. Então, nós agora vamos atrás de algumas outras coisas mais. Só para eu concluir, eu não quero tomar muito tempo. Uma é a continuidade dessas investigações sobre vacina. Nós vamos para cima dessa Precisa, que parece ser uma empresa privilegiada por esse governo. Deve ser por ali que muitos esquemas são feitos. Nós vamos para cima
ainda da questão do quanto se ganhou dinheiro no Brasil vendendo esses remédios que não têm nenhuma eficácia contra a Covid-19, e nós estamos investigando esses laboratórios, inclusive a relação promíscua que eles estabelecem com profissionais de saúde, com médicos e certamente com integrantes desse governo. E, por fim, nós estamos abrindo uma outra linha de investigação, que é o Rio de Janeiro. Os hospitais federais do Rio de Janeiro, uma dor de cabeça permanente para que a gente pudesse garantir que não houvesse problemas, inclusive de corrupção, e que hoje a denúncia que o Witzel fez é de que os hospitais do Rio têm um dono, e ele prometeu nos dizer quem é nessa nossa ida ao Rio, provavelmente na semana que vem, para uma sessão reservada. Então, quero dizer que a gente está precisando do apoio de todo mundo, especialmente Oi, Humberto. o período da CPI. O presidente do Senado dizendo que só vai ler isso aí em agosto, e por isso a gente precisa pressionar. Eu acho que a CPI pode ser uma ajuda boa para a gente conseguir chegar naquilo que a gente quer, que é o Fora Bolsonaro. Obrigado, gente. Muito legal, viu, Humberto? Primeiro, parabéns aí para você, parabéns aí para o Rogério também. Vocês têm feito um excelente trabalho representando a gente na CPI, com muita capacidade técnica e política, né? Você conhece da área, sabe disso. E essa questão do Hospital do Rio de Janeiro, depois eu vou te mandar uma mensagem que eu recebi de uma pessoa falando que hospitais públicos estão cedendo espaço para privados, enfim, para subcontratação, e parece que tem envolvimento aí mesmo da família Bolsonaro nesse rolo. Mas eu vou te mandar para você constatar e vocês poderem investigar e ir atrás dos fatos. E acho que tem uma coisa legal que você falou, que eu queria reforçar aqui, sobre essa nossa luta pelo impeachment, que foi sobre se o PT era a favor do impeachment ou não, né? Porque isso tem sido discutido na rede, muita gente dizendo que não, que o PT achava que tinha que Bolsonaro sangrar até não sei quando, tal. Olha, o que a gente tem a dizer? Primeiro que o PT está nessa do impeachment desde 2019, desde final de 2019, nós já assinamos 4 pedidos, sempre estivemos na luta e tentamos construir as condições necessárias para que isso crescesse. E eu acho que hoje foi um passo importantíssimo, né? Ou seja, tem uma demarcação aí importante, porque é o início de uma ascensão da luta contra Bolsonaro, que vai ser a sua queda depois. E não tenho dúvidas que a CPI da Covid está ajudando muito, demais, e vai ser um instrumento importante. Então, parabéns aí pela atuação de vocês, viu? Parabéns mesmo. E eu acho que essas 3 frentes vão ser fundamentais para a gente fortalecer o pedido de impeachment. Bom, para a gente ir encerrando aqui, eu quero perguntar para a Tânia quais são os próximos passos, né? Se, por exemplo, o Lira, depois das manifestações que nós tivermos na próxima semana e outras, dessa articulação política, porque é importante dizer aqui, nós tivemos na assinatura desse super pedido de impeachment parlamentares como Alexandre Frota, Kim Kataguiri, Joyce Hasselmann, Daniele Pimentel, pessoas que eram do outro campo, né? Mesmo o Partido Cidadania, né, que esteve lá também com a gente, que não estava nesse campo, e várias outras figuras aí da sociedade que não são necessariamente da esquerda nem da centro-esquerda, mas que estão no centro político. Então deu uma força grande, eu acho que de articulação, no meu entender, isso tende a crescer. Claro que o Lira não vai abrir isso semana que vem, nem daqui a um mês. Nós sabemos que isso é um acúmulo de forças, mas cada passo que a gente dá é um passo importante para isso. Então, Tânia, se a gente conseguir essa pressão, né, e o Lira não quiser levar para o futuro a responsabilidade sozinho dele de ser comparsa do Bolsonaro nesses crimes, como é que se dá o processo? E pode se dar concomitante à realização da CPI da Covid no Senado? Não tem problema? Bom, eu queria, em primeiro lugar, parabenizar o senador Humberto pelo excelente trabalho que faz na CPI da Covid. A CPI tem sido, eu diria que está superando as expectativas, inclusive, porque, como já foi dito aqui, muito brilhante
recentemente por ele, chegou, inclusive, em questões que, em princípio, não estavam dadas, né, enquanto se investigava a total negligência, né, e outros tipos de responsabilidade do governo Bolsonaro e do Jair Bolsonaro. Nós chegamos agora com crimes que são crimes comuns, né, nesse campo de envolvimento com corrupção mesmo, os crimes que a gente já colocou aqui, de prevaricação, por exemplo, que tem correspondência na lei de impeachment como um crime de responsabilidade contra a probidade da administração pública. Então, assim, acho que a CPI tem sido fundamental para que o país consiga enxergar, para que a sociedade consiga enxergar e saber como é que nós chegamos ao nosso atual estágio, né? Essa quantidade exacerbada, né? De mais de meio milhão de mortos, né? Então, a CPI tem sido fundamental. O próximo etapa, realmente, presidente Gleisi, nós temos no nosso regime constitucional o poder centralizado nas mãos do presidente da Câmara para que ele receba esse pedido, né? E, infelizmente, é um ato que só ele pode praticar, né? Não é um colegiado que pode praticar. Acho que realmente, e você já deu a resposta, na verdade, nem caberia a mim, somente a pressão da sociedade. Hoje foi um grande passo nessa pressão, por tudo que vocês já disseram aqui, essa reunião de vontades de diversos campos políticos para apresentar um único pedido, já é um sinal de que a tendência da sociedade é ampliar, né? Ampliar esses movimentos de rua que possam efetivamente fazer pressão para que ele aceite esse pedido e submeta ao plenário para o recebimento, então, do pedido de impeachment, para que o Jair Bolsonaro seja efetivamente julgado no parlamento pelos crimes que cometeu, crimes comuns que têm correspondência na lei de impeachment e, portanto, são também crimes de responsabilidade. Muito bem. Então, cabe a nós agora a responsabilidade política de fazer a mobilização, né? Junto com a nossa militância, com os nossos dirigentes, com as lideranças e com todos aqueles que querem o Brasil livre de Jair Bolsonaro. Olha, queria agradecer muito, Tânia, a sua presença. Obrigada, parabéns de novo a você, a BJD, doutor Mauro, né, a todos que colaboraram aí, que coordenaram a feitura dessa peça do super impeachment. E também agradecer ao nosso senador Humberto Costa. Humberto, não sei se você quer deixar um recado final aí para o pessoal, de boa noite. Você está cansado também, né? Tem trabalhado muito. Ainda vou para uma reunião agora daquele grupo lá da CPI para apagar uns incêndios. Mas está indo bem, está tudo indo bem. Quero agradecer e deixar um abraço para todo mundo aí. E precisamos de apoio para prorrogar a CPI. Tá, conte com a gente, viu? Pedir aqui para o pessoal para mandar e-mail, para mandar SMS, para mandar WhatsApp, para mandar Telegram, aí para os senadores todos, para pressionar para a gente prorrogar a CPI. É fundamental, né, para a gente atingir o objetivo do nosso super impeachment. Bom, gente, eu queria agradecer a presença de vocês aqui na TV PT, do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Pedir para vocês continuarem acompanhando a nossa programação, toda a nossa rede social, a Rádio PT, as nossas redes, né? O Instagram, o nosso Twitter, o nosso Face. Aqui na TV vocês se cadastrarem, também se filiarem ao PT e também nos ajudarem, né? Colaborar aí quando vocês puderem com a nossa conta para a gente manter todo esse nosso sistema de comunicação do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. É assim que a gente vai fazendo a mobilização social e também a conscientização. Pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês. Um bom dia amanhã, um bom final de semana e não esqueçam, hein? Sábado, com as camisetas, com a máscara, com álcool em gel, com as nossas bandeiras, vamos às ruas. Vamos às ruas pela vacina, pela comida no prato, pelo trabalho, para o povo brasileiro e, claro, por fora Bolsonaro. É isso que a gente quer. Tchau, beijo grande para vocês. Tchau, Tânia, tchau, Humberto.